Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no segundo CONEP, o Congresso Online de Engenharia de Produção. Será uma semana fantástica de palestras e conteúdo que vai trazer, que a proposta é trazer aprimoramento pessoal e profissional para vocês, né? Minha responsabilidade nesse segundo CONEP falar um pouco sobre comportamento do engenheiro de produção perante os desafios. Eu sou o engenheiro André Lucena, eu queria falar um pouquinho da minha formação acadêmica e da minha formação profissional e trazer um conteúdo aí para você sobre comportamento. E quando a gente fala em comportamento, não apenas o comportamento do engenheiro de produção, o comportamento da pessoa. Portanto, eu direcionei especificamente para esse evento, mas comportamento envolve todas as pessoas, né? A nossa engenharia de produção ela pode ser uma ciência exata, mas nós, engenheiros de produção, não somos uma ciência exata. Tem um aspecto comportamental, um aspecto emocional. Bom, a minha formação técnica em desenhos de projeto, de 97 a 99, a minha graduação é de engenharia mecânica com ênfase em automação e minhas especializações. A primeira, engenharia da produção, de 2010 a 2011, sou engenheiro de segurança do trabalho e atualmente eu estudo especialização em gestão pública. Possuo MBA executivo em gestão empresarial e recentemente concluí o meu mestrado profissional em engenharia mecânica, com o meu projeto de pesquisa, metodologia Lean aplicada a processos siderúrgicos. Além disso, possuo cursos livres na área do coaching integral sistêmico, eficiência energética, psicologia do trabalho, gerenciamento de riscos e perigos, leitura dinâmica e memorização, administração do tempo, planejamento financeiro e medicina alternativa. A minha experiência profissional já são 22 anos, somados 22 anos, nos segmentos de autopeça, abrasivos diamantados especificamente, siderurgia, a área acadêmica e a área de consultoria. As áreas de atuação, né, em todos esses anos e os cargos que eu ocupei ao longo desses 22 anos separados por nível hierárquico. Eu trago aqui também para vocês alguns projetos que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e todos eles no que diz respeito ao engenheiro de produção. Então isso sirva de gatilho para que o que vocês enfrentarão ou já enfrentam daqui para frente. Começando ali no primeiro, melhoria do nível de serviço ao cliente, padronização de embalagens, otimização no planejamento de transporte, implantação de dispositivos de segurança relacionados à segurança do trabalho, implantação de coleta Milk Run ou técnica Milk Run em fornecedores, análise de riscos e perigos no tráfego interno de veículos, adequação ergonômica, melhoria da produtividade em processo siderúrgico, aumento da produtividade da mão de obra outbound, redução no custo com transporte inbound e outbound, redução no custo de inventário de matéria-primas e componentes e melhoria de layout no processo de produção e processo logístico. Portanto, eu compartilho aqui com vocês, na minha missão de engenheiro de produção, eu fiquei à frente desses desafios aí ao longo da minha carreira. A gente começa com essa frase: mudar é difícil, mas é possível. Essa apresentação, pessoal, é um mesclado da minha palestra de liderança, gestão de crise e valores, uma palestra que eu ministrei no primeiro COMEP, e também uma palestra de segurança do trabalho, onde eu falo de percepção de riscos e comportamento. Mas a gente vai focar bastante aqui o comportamento, né? A engenharia ela pode ser uma ciência exata, mas o engenheiro de produção não pode ser uma ciência exata. As exigências de um engenheiro de produção, que eles sejam profissionais multifuncionais versáteis, capacidade de enfrentar as mudanças e desafios. O engenheiro de produção ele tem que ter essa virtude de resiliência,
necessidade de reinventar a todo momento, a busca pela melhoria contínua, ela é um exercício constante do engenheiro de produção e, não diferente, tudo isso em foco em resultado. Afinal, foco em resultado é a razão das nossas existências nas organizações. O que é percepção? Então a gente começa a falar um pouquinho de comportamento e percepção. Né? Então os projetos eles são pautados em estratégias, incentivos, habilidades, recursos e plano de ação. Quando tudo isso acontece, a mudança também acontece, ok? Agora veremos quando há alguma quebra desses pilares. Né? Por exemplo, se a gente começa com incentivo e não tem nenhuma estratégia, podemos ter habilidades, recursos e plano de ação, mas sem estratégia, a gente pode encontrar uma confusão no meio do caminho. Então, quando há uma quebra desses 5 pilares, né, o plano estratégico ele pode tomar um outro direcionamento. Vejam o segundo caso, quando nós temos estratégia, mas não temos incentivo. Temos as habilidades, os recursos e o plano de ação. O resultado disso pode trazer uma mudança lenta. A falta de incentivo traz uma mudança lenta. E quando temos a estratégia, temos os incentivos, mas não temos as habilidades. Temos os recursos e os planos de ação. Isso nos gera uma ansiedade, querendo fazer a todo momento, muitas vezes perdidos pela falta de habilidade. Então isso pode trazer um excesso de ansiedade no planejamento estratégico. Uma outra condição é quando não temos recursos, temos as estratégias, temos os incentivos, as habilidades, porém não temos recursos e temos o plano de ação. Isso pode resultar em uma frustração. Né? A falta de recursos pode trazer uma frustração. E por fim, se temos tudo exceto o plano de ação, isso significa que a gente começou errado esse projeto. Tudo bem? E o que isso tem a ver com comportamento, pessoal? A gente tem que entender que todo projeto e todo desafio depende de pessoas. Né? Depende de mim, depende do outro. E o sucesso na vida, tanto profissional quanto pessoal, ele é obtido por pessoas que buscam, através do autoconhecimento, potencializar as suas competências e amenizar suas dificuldades. Portanto, pessoal, quanto mais conheço a mim mesmo, mais facilmente eu posso perceber os estímulos que podem me mobilizar. Deste modo, exercer um melhor controle sobre esses estímulos. E tudo isso está pautado sobre comportamento. Não é isso? Continuando a falar sobre nós internamente, né, para a gente trabalhar em equipe, para a gente ajudar uma outra pessoa, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Então, ter consciência das nossas potencialidades e limitações e investir no desenvolvimento de seu lado forte, né, aquilo que você tem uma maior contribuição para a equipe, para a empresa, para a sociedade, e gastar menos tempo, né, com coisas irrelevantes. Investir em mais naquilo que você tem mais de aspecto positivo, os seus pontos fortes, né, isso pode trazer bons resultados. Okay? E não é uma boa, né, disfarçar suas imperfeições. Isso pode trazer um impacto negativo. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, que é reconhecer as nossas próprias forças e fraquezas, a autoconfiança, acreditar na própria capacidade para fazer as coisas, e a autoestima, saber quem você é e orgulhar admitir isso, é um bom caminho para que a gente exercite esse nosso hábito de ter um comportamento adequado sobre nossas ações e sobre os desafios que são impostos ao engenheiro de produção. Sem contar, né, pessoal, sem contar os valores, né, que é a estabilidade, a família, a empregabilidade, dedicação às pessoas e a própria segurança. Analisando essa figura, né, a percepção ela sintetiza bem nessa figura, ela elucida essa figura. Então, vermelho, o farol vermelho é um estímulo. O conhecimento que a gente tem é que é proibido passar. E a nossa decisão é pare.
Então, não adianta apenas o estímulo e o conhecimento. Se o nosso comportamento, se a nossa decisão está sob nossa responsabilidade. Da mesma forma, elucidando aí o farol amarelo. A cor amarela é um estímulo, a gente tem o conhecimento que é a atenção, e a decisão ela está sobre nossa consciência, se a gente reduz, se a gente acelera. E por fim, o farol verde. O verde traduz aí o estímulo. A gente sabe que é permitido passar, porque nós tivemos conhecimento nisso, e a gente acelera porque é uma decisão. Portanto, está o sucesso de muitos projetos não está em cima dos melhores programas, das melhores tecnologias, dos melhores treinamentos, se a gente não tem um comportamento adequado e de tomar a decisão correta. Ok? Você é uma ciência exata? Nós, engenheiros de produção, somos uma ciência exata? Não somos uma ciência exata. A engenharia é uma ciência exata. Nós não somos uma ciência exata. Nós temos emoções e os nossos comportamentos estão amarrados sobre nossas emoções e nossa consciência. Né? Então, quando a gente busca bem-estar, fluência e efetividade, a gente tem aí um conjunto de capacidades pautado em aborrecimentos, frustrações, ansiedades, e também quando nos dão desafios na nossa vida, a gente tem uma escala de desafios trazendo para a gente aí no meio do caminho medo, perplexidade, e com isso a gente sabe que a real competência é atuar em áreas de conforto profissional. Então vejamos algumas ilustrações, o que a gente distingue, o que é comum e o que é normal. Então vejam, rotina é sempre igual. Né? Então rotina é sempre igual, ela pode ser comum, pessoal, mas não é normal. Né? Tem uma diferença muito grande em ser comum, em algo que é comum e algo que é normal. Então a gente precisa refletir a atenção e saber que a rotina ela pode trazer para a gente, para o engenheiro de produção, resultados inesperados. Vejam um outro exemplo. Sempre foi feito assim. Né? Então, uma atividade, uma rotina que sempre foi feito assim. Pode ser comum? Pode, mas não é normal. Então, normal é uma coisa que a gente se diz normal quando a gente busca melhoria contínua naquele processo. Quando a gente busca sempre ser melhor do que nós fomos no dia anterior. Isso sim é normal. Não é uma coisa comum. E nós acabamos caindo nessa armadilha de conviver em situações comuns. Vendo um outro exemplo, o excesso de confiança. A confiança é uma virtude positiva, mas o excesso de confiança que a gente acha que é normal, ela não é normal. Ela é comum, mas não é normal. Normal é você ter confiança e conhecer e ter a percepção do risco e perigo que aquela decisão ela pode ocasionar no futuro. Um outro exemplo é trabalhar em ambiente desorganizado. Eu trabalho aqui há muito tempo, para mim isso aqui é normal. Não, isso não é normal. Isso é comum. Isso está relacionado ao nosso comportamento, pessoal. Portanto, ambiente desorganizado não é normal, é comum. Então, cabe a nós, né, nós como engenheiros de produção, reverter essa história. E descuidar de pequenos detalhes. Atuar em uma tarefa, em um objetivo, não se preocupando com os pequenos detalhes. Agora vejamos algumas figuras, né, que é comum a gente nos deparar ao longo das nossas atividades. Então vejam, isso é comum ou é normal? Isso não pode ser normal. Isso é comum. Uma outra figura ilustra isso. Né? É normal eu ver isso nas ruas. Não, isso não é normal. Isso é comum. Normal é a gente ter a iniciativa de chegar em uma situação dessa e fazer com que
a gente resolva isso da melhor maneira possível. Uma outra situação, isso é comum ou é normal? Isso não é normal, isso é comum. Um outro exemplo de uma situação comum, isso não pode ser normal. Um outro exemplo, uma situação comum. Vejam, quando está relacionado ao nosso comportamento. Então, o nosso comportamento permite que isso seja uma coisa normal, uma atividade normal, mas isso não é normal, isso é comum. Vejam um outro exemplo. Portanto, pessoal, reflitam que as nossas decisões são pautadas em coisas que são normais e coisas comuns. Portanto, essas situações aí, nada disso é normal. E isso está muito relacionado aos nossos comportamentos. Evidente que quando a gente fala de trabalho em equipe, fala de comportamento, a gente depende muito do outro, né? Eu digo o outro é o seu superior, o seu subordinado, o seu par de trabalho. Então a gente tem que ter, o engenheiro tem que ter essa arte de lidar e conviver com essas diferenças. Eu acredito que ouvir e fazer-se ouvir é um atributo relevante. Né? Ouvir com o coração também, saber, né, o que o outro está expressando. Muitas vezes ter o senso de altruísmo, né? Cada pessoa porta o seu mundo interno. Então, se ele tem que te respeitar, você também tem que respeitá-lo. As diferenças podem ser produtivas. Vamos imaginar que todos em uma mesma equipe pensando, todos concordando com todos. O resultado não pode ser um resultado esperado. Reconhecer os sucessos do outro, acho que ter também a disposição para reconhecer os erros e cuidar e ser cuidado. Então tem aí alguns atributos que o engenheiro de produção tem que ter para que ele comece a fazer uma análise crítica de como que está o comportamento dele no ambiente de trabalho e como que ele tem que se comportar no ambiente de trabalho. E aí, né, ampliando o seu networking, tendo um bom relacionamento, compartilhando conhecimento, agir com imparcialidade, né, humildade para ter respeito e respeitar, todas essas variáveis contribuem para que o engenheiro ele tenha decisões mais assertivas. Falando um pouquinho de autorresponsabilidade, eu acho que o engenheiro de produção, muito mais o engenheiro de produção, falando um pouquinho sobre autorresponsabilidade, ele é o único responsável, né, pela vida que ele quer levar, pela vida que ele tem levado. Né? Eu acho que como autorresponsabilidade, o engenheiro tem que, se ele for criticar as pessoas, eu acredito que ele tem que ficar calado. Né? Se ele for reclamar das circunstâncias, ele tem que dar sugestões antes das reclamações. Isso para um gestor, para um avaliador, ele fica muito ligado nessas situações. Né? Muitas vezes a gente tem a facilidade de buscar culpados. Na verdade, a gente tem que buscar a solução. Buscar culpados não vai resolver muita coisa. Então, se for a pessoa também, quando ela tem um comportamento desviado, ela tem uma atribuição de se fazer de vítima. Não se faça de vítima, faça-se de vencedor. Só depende de você. Então, se for justificar seus erros, aprenda com eles. O sucesso de todo mundo é aprender com os próprios fracassos. Se for julgar alguém, que julgue a atitude da pessoa e não a pessoa. A gente gosta de julgar a pessoa, mas a gente não sabe o que está passando pela cabeça dela. Portanto,
como senso de autorresponsabilidade ou lei de autorresponsabilidade. A inteligência emocional fala muito isso, é que a gente julgue a atitude da pessoa e não ela. Falando um pouquinho de comportamento, continuando falando sobre comportamento, a empresa Dupont ela estudou aí 4 estágios da maturidade, sendo o estágio reativo, o estágio dependente, o estágio independente e o estágio interdependente. Então analisem que o estágio reativo é um instinto natural do ser humano. Portanto, ele sabe que se tem que passar no farol vermelho, se tem que parar no farol vermelho, ele não para. Ele sabe que tem que usar o cinto de segurança, mas ele não usa. Ele excede a velocidade, sabendo que existe a multa, mas ele não reduz a velocidade. O primeiro estágio da maturidade das pessoas é o estágio reativo. É o instinto natural do ser humano. O segundo estágio é o estágio dependente. Ele continua não acreditando no propósito, mas ele só realiza sob supervisão. Portanto, o ser humano ele para no farol vermelho para que ele não tome uma multa. Ele utiliza o cinto de segurança para que ele não tome multa, mas mesmo assim ele não acredita. Então ele só para, ele só usa por causa de uma supervisão, porque ele vai receber punição por causa disso. O terceiro estágio é o estágio independente. A pessoa, o ser humano, acredita, né, que ele pode fazer a diferença sim, no seu trabalho, na sua equipe, para a sociedade, para a empresa. Então ele tem essa consciência. E por fim, o interdependente. O ser humano, ele pensa nele, ele acredita nele e ajuda as pessoas trabalhando aí, em forma de times. Então, o comportamento do ser humano ele está dividido em 4 estágios da maturidade: o reativo, o dependente, o independente e o interdependente. O nosso desejo é que nós tivéssemos aqui pelo menos um terceiro estágio, fazer as coisas que realmente a gente acredita, ajudando as pessoas, ajudando a si mesmo. Só assim a gente consegue conquistar os resultados mais assertivos. E por fim, pessoal, eu finalizo aqui com vocês a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas é o nome dado a um estudo que foi feito nos Estados Unidos em 1969 pelo pesquisador Philip Zimbardo, onde ele e sua equipe dispuseram de 2 veículos. Um veículo na rua mais movimentada do Bronx, o local mais perigoso dos Estados Unidos, e o outro veículo em uma das ruas localizadas na cidade de Palo Alto, uma das cidades mais nobres dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu uma semana depois? Uma semana depois, o veículo que estava no Bronx estava totalmente detonado, com rodas furtadas, vidros quebrados e o carro todo riscado. No mesmo período, verificaram o carro na cidade de Palo Alto, e o carro lá estava intacto. O que foi tirado de conclusão parcial? Que o comportamento está relacionado à pobreza, à classe social. Mas aí eles tiveram uma grande sacada. O que eles fizeram? Esse carro que estava intacto na cidade de Palo Alto, os pesquisadores quebraram um vidro e deixaram lá. E aí o que aconteceu durante uma semana? O carro estava totalmente destruído. Da mesma forma na cidade do Bronx. Portanto, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que não é a pobreza, não é a classe social que distingue o comportamento das pessoas, e sim como que a gente convive em um ambiente de trabalho, em uma sociedade,
analisando essa figura, quantas vezes nós já vimos prédios abandonados com vidros quebrados, e o que a gente faz? A gente pega uma pedra e tenta quebrar outro vidro, não é isso? Então vejam, é uma situação onde que ninguém está cuidando, o que a gente faz? A gente acaba destruindo cada vez mais. Então a teoria das janelas quebradas, ela finaliza falando isso, que a pobreza, que o mau comportamento, melhor dizendo, não está relacionado à pobreza, e nem à classe social. E sim, pelas pequenas atitudes, né? Como que a gente deixa o nosso ambiente de trabalho, como que a gente cuida da nossa sociedade. Tudo bem? Para finalizar, eu deixo aí para vocês alguns livros, eu recomendo alguns livros, Competências das Pessoas, é um livro muito bacana. Coach, é um livro também, na minha opinião, é um dos melhores sobre coach. O Monge o Executivo, do James Hunt. O Como se tornar um líder servidor. Os 2 livros do Auger Mandino, livros excepcionais, O Maior Vendedor do Mundo e O Maior Vendedor do Mundo 2. O primeiro livro do Renato Greenbeld, A Estratégia do Olho de Tigre. O Código da Inteligência, do Augusto Cury. O livro do Stuart Levine, 6 Fundamentos do Sucesso Profissional. Esse é um livro que fala muito de comportamento. O livro Faça o que Tem que Ser Feito. Um livro excelente sobre liderança do Dale Carnegie. O Líder em Você. E, por fim, o César Souza publicou Você é o Líder da Sua Vida. Ambos livros, e eu adiciono aqui os livros também do Master Coach Paulo Vieira, principalmente O Poder da Ação, são livros que, dentre outros assuntos, faz a gente refletir um pouco também como que a gente faz uma autorreflexão do nosso comportamento. Uma vez que a gente tem o nosso comportamento, ele é pautado em 3 pilares, o ter, o fazer e o ser. Então, como competência emocional, a gente tem, eu faço e eu sou. E as crenças, o comportamento ter, a gente tem a crença de merecimento, o comportamento fazer, a crença de capacidade, e o comportamento ser, a crença de identidade. Pessoal, é isso. Espero que eu contribua aí, para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Deixo uma frase aí da minha autoria: o fracasso é o caminho necessário para que você se corrija e atinja o sucesso com prazer. Eu deixo os meus contatos para que vocês, caso queiram tirar dúvidas, e queiram conhecer um pouco mais sobre a consultoria. A consultoria tem trabalhado com treinamentos técnicos e comportamentais, além de mapeamento de empresas, palestras e treinamentos. Deixo o meu perfil no LinkedIn para que você, caso queira, se conecte e a gente estreite relacionamento, o meu currículo Lattes e uma página pessoal. E os telefones, caso vocês queiram entrar em contato, o primeiro telefone é o meu telefone celular. Tem o telefone do engenheiro Diego Maia, o telefone do engenheiro Paulo Araújo e o telefone direto Micra, que fica comigo esse telefone. Espero que vocês tenham gostado e que as minhas poucas palavras, alguma coisa sirva de reflexão para que vocês tenham um desenvolvimento profissional e pessoal e que desenvolvam nessa carreira brilhante que vocês escolheram. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.